com todos vocês. Boa noite a todos. Aula oficialmente gravando, nossa aula inaugural de instalações elétricas prediais. Tá? Então, vejam, nessa unidade curricular, nós vamos trabalhar uma série de capacidades técnicas, tá? E, dentre essas capacidades técnicas que nós vamos desenvolver, eu tenho uma aqui que ela é fundamental, ela é extremamente necessária para o profissional de eletricidade. Não é só para a instalação elétrica predial. O profissional de eletrotécnica, ele precisa saber fazer um diagrama elétrico. Ele precisa interpretar um diagrama elétrico. Por quê? Porque quando você pega um componente, você vai precisar ligar esse componente. E para você ligar esse componente, você precisará de um diagrama, vai ser um diagrama multifilar, que irá te orientar e dizer para você como é que as coisas serão interligadas. É muito comum você, quando vê uma determinada situação, um determinado comportamento de um circuito, você tentar resolver o problema. Lógico, se o circuito não está funcionando como esperado, é porque tem um problema. E a interpretação, a análise do problema e a solução do problema passa pela sua capacidade de ler e interpretar um diagrama. Professor, mas eu cheguei numa casa, tem um problema, e eu vou resolver o problema. Não tem um diagrama. Mais um motivo. Se não tem um diagrama, ou ele está na sua cabeça, tá? Porque os diagramas, em especial de eletricidade, de instalações elétricas prediais, eles são bem simples, no geral, né? Há exceções. E aí você vai ter ele na cabeça. A gente vai trabalhar aqui, por exemplo, o diagrama de interruptor simples, como o nome diz, né? Ele é extremamente simples. Entretanto, tá? À medida que você vai utilizando novos componentes, as ligações não ficam tão simples. E quando você precisa interligar dois ou mais componentes para fazer um funcionamento específico, uma atuação específica, você precisa de um diagrama. Tá? Então, assim, nós vamos trabalhar de forma exaustiva o item ler e interpretar um diagrama elétrico. Então, normalmente, qual vai ser a lógica do trabalho? Apresento para você um componente. Interruptor simples. Apresento a você como é que ele funciona. Qual a sua estrutura construtiva, qual a corrente nominal suportada por ele, qual a tensão de trabalho. Na sequência, eu vou apresentar para você o símbolo de um diagrama unifilar, que vocês já conhecem, lá de desenho técnico, e mostro para vocês o símbolo para um diagrama multifilar. E, a partir de então, nós construímos o diagrama para que você possa guardá-lo para fazer a sua atividade prática. Então, todo componente que aparecer, eu vou mostrar a estrutura construtiva, a tecnologia associada a ele e, principalmente, a forma de ligação. Quando for um componente mais complexo, como, por exemplo, um relé fotoelétrico ou um sensor de presença, eu vou demonstrar para vocês o funcionamento, porque o sensor de presença, o funcionamento interno dele é complexo porque é um circuito eletrônico. Então, o que é que eu vou focar no sensor de presença? O que é a lente Fresnel, qual a importância dela, como é que eu faço para ajustar ou calibrar o sensor de presença para que você consiga ajustá-lo. E mostrar também que existe diferença do sensor de presença que vai ser utilizado no corredor para um sensor de presença que vai ser utilizado numa sala. E, principalmente, quebrar com a lenda de que existe sensor de presença.
O sensor de presença, na verdade, ele não existe. Tá? O que existe, o que é vendido com o nome de sensor de presença, é um sensor de movimento. Tá? Mas isso a gente vê no momento certo. Então, o que acontece? Aqui, vamos trabalhar com diversos elementos de competências, padrões de desempenho e conhecimentos. Aqui, ó, a aplicação conforme a NBR 5410. Então, nós vamos falar muito da 5410. Eu vou citar diversas vezes a 5410. Eu vou fazer com que vocês pensem em 5410 na hora de fazer uma instalação elétrica. Isso é extremamente importante. Tá? Alguns outros pontos, né? De novo, tem aqui, ó. Nós vamos falar sobre aterramento. Ó, vamos falar sobre aterramento. Vamos falar de características, um pouco de dimensionamento, de simbologia, identificação, de todos esses elementos aqui. Aterramento, segundo a 5410. Então, eu já falei aqui na aula de segurança, mas eu vou voltar e explanar sobre todos os esquemas de aterramento, o porquê deles, e onde vamos encontrar, e quais são os mais comuns. Né? Boa noite, Érico. A postura ética, né? Isso é extremamente importante. E vamos falar sobre diversos elementos, por exemplo, sobre sistemas de iluminação. Então, a gente vai trabalhar aqui sobre a tecnologia das diversas lâmpadas existentes, inclusive da lâmpada LED, né, que é o que está no auge agora. Nós temos aqui, vamos falar sobre os dispositivos de proteção. Então, vamos falar sobre disjuntor, vamos falar sobre DR novamente, vamos falar sobre fusível, tá? Principalmente as características, o dimensionamento, tá? Em alguns casos, simbologia e identificação. Então, nós temos aqui, ó, fusível, disjuntores, DR, DPS, diagramas elétricos, condutores elétricos, os diversos tipos, tá? Dispositivos de manobra. Aí nós temos aqui, ó, interruptores, o dimmer, os botões, os contatores, os sensores, relés de impulso, minuteria e programadores horários, controladores programáveis. Acredito que isso não deveria estar aqui, mas tudo bem, a gente vai dar uma visão geral sobre isso. SPDA, né, que é um capítulo à parte. Tomadas, motores de corrente alternada, né, motor monofásico, fase auxiliar e universal. Os sistemas de alimentação elétrica, que aí voltamos a falar de novo, da 5410, da 14039, né, da regulamentação das concessionárias locais, e aí entra dispositivo de comunicação e segurança patrimonial. Então, entra aqui, ó, característica, dimensionamento e simbologia. Sistema de alarme residencial, sistema de telefonia e cerca elétrica, sistema de porteiro eletrônico, sistema de portão automático, sistema de circuito fechado de TV. Então, nós vamos falar sobre isso também, tá? E aqui nós temos um outro ponto importante, que é isso aqui, ó. Definição de etapas, elaboração de cronogramas e registro de serviço. Então, essa foi uma visão geral aí do que nós vamos abordar nessa disciplina, nessa unidade curricular de instalações elétricas prediais, tá? Então, vejam, algumas pessoas chegaram agora. O que é que a gente vai trabalhar nessa unidade curricular? Os diversos dispositivos usados dentro das instalações elétricas prediais, tá? E o que é que eu gostaria que todos nós, né, inclusive eu, tivéssemos ao final do curso. Eu quero que vocês tenham um caderno em papel, tá? Mas, logicamente, quem tiver habilidade de computador pode fazer isso também, tá? Eu quero que, no final das nossas 96 horas juntos, vocês tenham um caderninho com todos os diagramas elétricos
da primeira tarefa até a última tarefa, para que quando vocês chegarem lá na oficina, pós-pandemia, ou vacinados, vocês digam, o professor está aqui, ó, primeira tarefa, segunda tarefa, terceira tarefa, até a última tarefa, com todos os diagramas, de acordo com os componentes existentes nas oficinas. Beleza? Beleza. Pessoal, Tudo certo? outro... pode falar. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Vejam, um outro aspecto importante, pessoal, que normalmente o pessoal pergunta, eu já estou colocando aqui. Clebson fez uma pergunta difícil agora, viu, Clebson? Veja. As tarefas. Veja, vamos por partes. Nós vamos estudar. Eu estou tentando entender sua pergunta, viu, Clebson? Clebson está perguntando o seguinte: professor, essas tarefas vão ser disponibilizadas para ser feitas pelo senhor mesmo em uma aula ou vai estar no AVA? Beleza. Veja, eu vou desenvolver com vocês, falar sobre toda a tecnologia, e iremos, sim, eu vou mostrar para vocês toda a tecnologia e os diagramas para vocês fazerem a tarefa. As tarefas serão realizadas presencialmente, pós-pandemia, ou pós-vacina, tá certo? Então, assim, o que é que é interessante que vocês desenvolvam? Fazer o diagrama e ter ele em mãos, ter ele em papel, tá? Pode ser no computador? Pode, mas o computador nem sempre está na mão de vocês, e o caderninho com todos os diagramas é interessante. Então, qual é a proposta? Vocês, quando terminarem comigo aqui às 96 horas, vocês estarão com um caderninho com todos os diagramas. E aí, quando vocês voltarem para a escola, para dentro da oficina, com o professor que vai fazer a prática, vocês vão estar lá com todos os diagramas em mão. Esse é o objetivo. Respondi sua pergunta, Cláudia? Silêncio. Ok, Cleberson. Beleza. Uma outra pergunta que o pessoal faz é quem vai fazer a prática. Bom, em princípio, pessoal, eu estou aqui na região metropolitana. E eu tenho pessoas aqui do Cabo, tenho pessoas aqui de Caruaru, tenho pessoas aqui de Petrolina e Araripina. Talvez não estejam todos aqui hoje. Mas as práticas vão ser desenvolvidas por professores que estarão nas escolas. Eu, eventualmente, posso ser convocado para as escolas aqui na região metropolitana. Então, Cabo, há uma possibilidade, tá? Mas eu não tenho como garantir isso, porque a atividade prática vai ser programada em tempo, e aí, quando for programada, os professores serão convidados a desempenhar. Por isso que eu preciso que vocês estejam com os diagramas em mãos, que é para quando vocês forem para a prática, quer seja comigo, ou quer seja com outro professor, seja, professor, olha, está aqui o diagrama que o professor trabalhou com a gente, EAD, de instalações elétricas prediais durante o período da pandemia. Então, está aqui todos os diagramas. Ele vai agradecer, porque ele não vai precisar rever todos os diagramas, até porque o tempo de prática, né, como está colocado aqui no plano de curso, para o EAD, ele é um pouco menor, tá? E aí o professor vai otimizar esse tempo com vocês. Eu não sei quem é Iris Santos, mas está com o microfone aberto. Você quer falar? É Jefferson. Diga, Jefferson. Ô, professor, o meu curso é EAD, eu sou do Cabo aqui, né? No combinado com o pessoal do Senai, iria ser aos sábados de 8 ao meio-dia, né? Assim conforme combinado. Mas eu não sei como é que vai ser isso, não.
Não, mas é como eu respondi ainda há pouco, Jefferson. É, as aulas práticas, assim que voltarem, né? Assim que voltarem, que voltarmos à vida normal, tá certo? Elas vão acontecer conforme está no contrato que vocês assinaram. Então, se está previsto para ser no sábado de manhã, de 8 ao meio-dia ou de 7 ao meio-dia, vai acontecer nesse período, a não ser que haja uma combinação prévia de um outro horário com vocês, tá? Por conta de necessitar, por exemplo, sanar, atender diversas aulas práticas ao mesmo tempo, tá? Mas as aulas práticas vão ocorrer de acordo com o que está combinado no contrato, ou ajustado de acordo com a necessidade. Perfeito? Pessoal, um outro ponto importante, um momento. Voltei. Vejam só, pessoal. Um outro ponto importante que eu coloco para vocês é a eletricidade, a área de eletricidade, é uma área muito dinâmica, tá? E dinâmica por quê? Porque surgem componentes novos o tempo todo, tá? Surgem tecnologias novas o tempo todo. E o que é interessante? Vocês conseguirem, se possível, vocês se manterem conectados, tá? Conectados, ou seja, acompanhando, né, acompanhando as coisas do mercado, tá? Porém, além de vocês se manterem acompanhando as coisas do mercado, é fundamental que vocês, se possível, adquiram livros, tá? Por quê? Porque você está fazendo um curso técnico de eletrotécnica, esperamos que no futuro próximo o governo comece a abrir novamente concursos públicos para a Petrobras, para a Chesf, para a Eletrobras. E vocês, na qualidade de técnicos, provavelmente estarão habilitados a concorrer a essas vagas. E, como vocês sabem, passar no processo seletivo de um concurso público consiste em você dominar bem as teorias, os princípios fundamentais para isso. E para isso vocês precisam estar conectados, estar ligados nos livros. E aí, pessoal, vejam, aqui na bibliografia do curso, tá? Traz-se aqui alguns livros interessantes. Nós temos aqui, ó, o de Ademaro Cotrim, Instalações Elétricas. Esse já está com 2013 aqui. Nós temos um de iluminação aqui, ó, 2019, da editora Blucher. Fundamento de Instalações Elétricas, um livro relativamente novo aqui. Fundamento de Instalação Predial, esse aqui é uma apostila do Senai, tá? Essa apostila eu não conheço. E algumas leituras complementares aqui. Existem vários livros de instalações elétricas. E aí eu vou dizer para você, professor, vale a pena? Eu vou dizer, olha, vale. Vale porque existem informações nesses cursos que elas não expiram. O que vai expirar, né? O que vai expirar, na verdade, são as tecnologias que são o que estão disponibilizadas hoje e que daqui a 10 anos vocês poderão não ter mais acesso. Né? Ou seja, elas podem não existir mais. Então, o que acontece? Fora o livro, professor, como é que eu faço? Quais são as possibilidades? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte. Hoje, com acesso à internet, eu acabei de entrar aqui no site da Legrand, tá vendo?
o site da Piau Legrand, que é um dos fabricantes tradicionais de componentes elétricos, tá? Eu tenho aqui, ó, catálogos, tá? Dos produtos fabricados aqui pela Piau Legrand, tá? Esses catálogos traem muita informação. Então, vem aqui na internet, chega na internet, você encontra muita coisa. Veja, tem automação residencial, catálogo aqui do Arteor, não me lembro, não sei o que é isso aqui. Aqui, linhas de produto, Altis, cabimento estruturado, caixa Nebuti, carregador por indução da Legrand. Bom, tem tudo isso, né? Esse é um aspecto. Um outro que eu recomendo para vocês, pessoal, como forma de vocês se manterem conectados, existem algumas revistas disponíveis na internet. Uma delas é nesse site aqui, o Arandanet. Tá? O Arandanet, ele é uma editora, tá? Que ela traz diversas revistas e que você tem acesso gratuito a ela. Tá? Então, aqui, ó, de plástico, hidro, água, né? De redes de telecom e instalações, e duas aqui que estão muito voltadas para a nossa área. Nós temos aqui a eletricidade moderna, que eu já trabalhei alguns artigos com vocês. Então, ó, eletricidade moderna, tá? Ela é uma revista mensal, tá? Que registra os avanços e tendências da tecnologia de eletricidade, da geração e a utilização de energia. Então, aqui, ó, nessa revista Eletricidade Moderna, todo mês, você tem uma edição nova. Deixa eu ver aqui o que tem aqui desse mês aqui. Eletricidade Moderna. Como receber a revista. Deixa eu ver. O que é que nós temos aqui? Ó, veja nossas edições. Então, nós temos aqui, ó, clique para ler a edição. Então, você tem a edição da revista Eletricidade Moderna e você pode acessar gratuitamente na internet. E aí você consegue aqui, ó, essa aqui, por exemplo, ó, tá falando aqui, ó, raios, posicionamento dos captores para controle de impactos. Então, veja, no nosso curso, na nossa aula de instalações elétricas, eu vou falar sobre esse PDA. Então, de repente, eu posso lançar a mão dessa revista aqui, ó, tá novinha, deixa eu aumentar o zoom dela aqui, ó, posicionamento de captores para controle dos impactos, equipamentos para rede de distribuição de subterrâneas, produtos para montagem de quadros e painéis, dispositivo de proteção contra surto, o DPS, que várias pessoas perguntam. Então, aqui, ó, normalmente ele traz algumas informações aqui bem interessantes. Então, deixa eu só folhear ela aqui. Ó. Então, deixe-me ver. Pronto. Dispositivo de proteção contra surto. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui na página 54. Então, vou vir para cá. Deixa eu botar aqui 54. Isso aqui que vai. Deixa eu ver. Ótimo. Então, aqui, ó, você tem aqui acesso dispositivo de proteção contra surto, aqui, ó, de uso cada vez mais difundido nas instalações elétricas. Os DPS têm aqui publicado um guia de produto de compras exclusivo. O levantamento informa as normas que seguem os dispositivos de proteção e de instalações, classe 1, 2 e 3 e combinadas, tensão nominal e máxima, nível de proteção, corrente de impulso e de descarga. Estão relacionados 21 fornecedores originais com número e endereço para endereço eletrônico com contato. Então, aqui você tem, ó, diversos fornecedores falando aqui de tudo, todas as possibilidades que você pode comprar para colocar no seu equipamento. Então, vejam, esse aqui é uma revista. Existe uma outra revista aqui, que o pessoal também gosta muito, que é essa aqui, ó. Deixa eu voltar mais uma página aqui. Essa revista aqui, ó, Photovolt. A Photovolt, ela fala sobre justamente os equipamentos de energia solar. Então, está falando aqui sobre o mercado solar, que deve crescer em 2021 27%,
né, no meio dessa crise toda. E aqui nós temos a revista com as suas edições. Então, ó, vou clicar aqui para ver a edição. E aqui eu tenho, ó, sistemas agrofotovoltaicos, proteção de geradores contra raios e surtos. Os raios estão em alta aqui hoje, né? Armazenamento de energia, sistema compartilhado de baterias em área residencial, análise de grupos de distribuição e micro-redes de suporte, geração distribuída. Ele traz para a gente uma série de informações que agregam valor. Existem outras revistas, tá, pessoal? Não sei se você já tem ouvido falar dessas. Existem outras revistas, outras informações que vocês podem utilizar. Então, a busca de informação e a facilidade com que nós temos hoje de acesso à informação é muito grande. E no caso dessa revista aqui, ó, eu posso baixar ela em PDF, tá vendo? Então, eu não tô com tempo para ler online, posso baixar em PDF e visualizar. E aqui ele me dá todas as edições anteriores. Janeiro, novembro, setembro, agosto. Se eu não me engano, ele é a cada 3 meses. Tá? Alguém ia falar alguma coisa? Silêncio, vocês estão dormindo hoje, né? Será que o pessoal está dormindo já? Ô, professor. Fale, Jonas. A gente já começa a dar o início das aulas amanhã, né? Amanhã a gente começa. Sim, amanhã já começa. Amanhã nós temos, tá, a nossa aula de amanhã. Eu vou começar falando sobre essa é a nossa aula de amanhã. Tecnologia dos materiais utilizados em instalações elétricas. A gente já começa com todo gás. Ô, professor. Diga. Eu observei ali algumas coisas sobre furadeira, essas coisas. A gente vai aprender como... Jonas, tua voz está partindo um pouquinho. Tu fala um pouquinho mais devagar? Professor? Pode falar, devagar. A gente vai aprender também, professor, as proteções dessas máquinas de furadeira, essas coisas todinhas aí. Estava nos tópicos aí do curso. Veja, nós vamos, né, na atividade prática, vamos utilizar uma ou mais ferramentas dessas, tá? E aqui, se houver necessidade, eu trago informações sobre característica, tecnologia de ferramentas, que faz parte também, para que vocês possam, no caso de querer adquirir, vocês possam fazer a melhor escolha. Entendi, professor, entendi agora, porque eu achei que essa também ia fazer a parte, né, da questão de fazer a manutenção todinha, conserto desses equipamentos aí, esses elétricos. Não, a manutenção deles não, tá? No somatório, veja, no somatório das informações que nós temos, que nós vamos desenvolver aqui no curso, né, no somatório, você, ao final do curso, será capaz, sim, de fazer a manutenção no motor elétrico, no motor de uma furadeira, no motor do liquidificador, você vai ser capaz de fazer a manutenção. Você não vai ser capaz de rebobinar, porque o assunto rebobinamento não entra mais no conteúdo do técnico e eletrotécnica. Quando eu fiz, entrava a parte de bobinagem de motores. Hoje não entra mais. Então, você vai poder fazer a manutenção sobre que aspecto? Substituição de rolamento, analisar se o motor está bom, verificar com o megômetro se a isolação está dentro do previsto. Isso você pode fazer. A única coisa que você não vai fazer é rebobinagem de motores. Tem alguém aqui no grupo que trabalha com bobinagem de motores, né? Isso eu esqueci o nome. Mas... professor. É você, Valdênio? Sim, sou eu. Pronto. Olha aí, ó. Dúvidas sobre bobinamento de enrolamento de motores? Valdênio. É o cara. Aí, vamos ter aula com o Valdênio depois. Pronto, olha aí, ó. Valdênio Cursos. Desculpa.
Você pode repetir, Valdênio? Bobinagem de transformadores, motores elétricos, até 50 CV, furadeira, liquidificador, tudo eu estou bobinando. Aí, professor, o homem é forte, professor. Com certeza, com certeza. O homem rebobina até motor de avião e de navio. É isso mesmo. Maravilha, Valdênio. Beleza, Maravilha. qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar. Beleza? Maravilha. Tranquilo. Então, pessoal, vejam, em princípio, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, fico aqui à disposição, tá? Fiquem à vontade para perguntar. E amanhã a gente começa falando sobre tecnologia dos materiais utilizados em instalações elétricas. E amanhã não vai se falar de cancão, tá certo? Ok, professor, beleza. Maravilha, pessoal. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, eu estou em dúvida na instalação do DPS, mas isso aí é a partir de amanhã, não é? A partir de amanhã, mas a gente pode. Mas a gente dá uma canja. A gente dá uma canja hoje. Eu vi o camarada instalar um, professor, que eu fiquei assim, sem entender. Ele jogou as 3 fases, não é? Na parte de cima, e embaixo ele colocou aterramento. Não sei se isso aí está certo. Deixa eu só. Eu vou fazer um desenho aqui, tá certo? Certo. Vou fazer um desenho aqui para a gente tentar entender. Só um minutinho. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui, que o outro também serve para desenhar, né? No meu caso aqui. Ô, professor, Diga. enquanto o senhor vai desenhando aí, eu vou falando aqui, veja. Pode falar à vontade. Eu também tenho dúvida da questão do DPS. Tem as classificação dele que é indicado para certos tipos de ambiente, né, professor? Por exemplo, uma área urbana, sítio rural, essas coisas assim, né? Tem uma classificação dela, a gente vai entender o que é essa classificação, tá? Mas não é nada demais, na verdade não é nem área urbana, tá? É área urbana ou área rural. Na verdade, ele é definido se ele vai ficar no quadro principal, nos quadros intermediários ou diretamente no equipamento. Mas vejam só, eu vou tentar aqui fazer um croquis aqui, que eu não tinha planejado isso para hoje, mas sem estresse. A gente aproveita, né? Vamos tornar, como eu sempre digo, vamos tornar o limão uma limonada, né? Então, ó, primeira coisa, pessoal, que a gente precisa entender com relação ao DPS é o seguinte, veja, quando você tem uma rede elétrica, quando você tem aqui uma rede elétrica aqui, tá? Você tem aqui fase e neutro, tá? Alguém está chegando. Fase neutro. O que acontece? O que você espera aqui é que você tenha aqui uma tensão de 220 volts. Isso é o que você espera, tá? E aí o que acontece? Nessa rede aqui, eu vou conectar, por exemplo, um transformador. Vou colocar aqui um transformador. Meu amigo Valdênio aí sabe bem o que eu estou falando aqui. Então, vou colocar aqui um transformadorzinho aqui. Deixa eu fazer uma correção. Deixa eu fazer aqui uma correção. Veja, aí eu coloquei aqui um transformador. Tá?
E aí o que acontece? Veja, esse transformador aqui, ele tem uma característica que vocês conhecem, que é L, que é a minha indutância. Tá? A minha indutância, o que é que ela faz? A indutância ela é definida, vocês devem ter visto isso, o fluxo magnético, ele é definido pela corrente vezes a indutância. E o que acontece? O que é que isso interfere aqui? Vocês aprenderam também lá em eletricidade que eu posso ter uma força eletromotriz gerada, que ela é proporcional à variação do fluxo magnético em relação ao tempo. Isso aqui gera uma tensão induzida. Uma tensão induzida. Tá? Por que isso é importante, pessoal? Veja, a gente pode calcular ou determinar, tá, que deixa eu apagar isso aqui. Eu posso determinar para vocês o seguinte, pessoal. Quando eu abro e fecho essa chave aqui, eu gero aqui na rede picos de tensão. Tá? Picos de tensão. Ou seja, o abrir e fechar desse transformador aqui, ele faz com que a tensão que está aqui oscile para cima. Eu vou ter um pico de tensão. Ou seja, durante a abertura disso aqui, eu posso fazer com que haja uma diferença de potencial aqui, por exemplo, de 500 volts durante um tempo, tá, de 1 milissegundo. Professor, isso é na rede principal da rua, né? Em qualquer rede elétrica que você imaginar, tá? Em qualquer rede elétrica. Se está na rua, o que é que você vai imaginar? Veja, isso aqui, esse pico de tensão, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai viajar ao longo da rede elétrica. Tem um limite de distância exata, professor? Ou não, não tem. O que eu posso dizer para você é o seguinte, por exemplo, quanto mais longe você estiver da fonte, ou seja, da causa, né, do pico de tensão, mais seguro você vai estar. Por quê? Esse pico de tensão começa aqui e ele vai decaindo ao longo do tempo. Tá? Ele vai decaindo ao longo do tempo. Só que acontece o seguinte, dentro de casa, você vai ter uma série de equipamentos, que são indutivos. Ó, vou dar alguns exemplos aqui. O liquidificador. O ventilador. O ar-condicionado. A geladeira. A TV. A TV hoje mais não. Mas a TV conta também por outro motivo. Então, eu vou colocar aqui a TV. Tá? Então, vejam, todos esses elementos aqui são indutivos. Eles têm indutância, todos eles. Então, esses elementos, quando eles são ligados e desligados, todos eles, tá? Eles vão gerar, na tua instalação elétrica, todos eles aqui vão gerar um pico de tensão. Todos eles. Beleza? Então, essa é a primeira característica que a gente vai imaginar, tá? Então, o que acontece? Esse pico de tensão,
não é bom para os equipamentos, em especial os eletrônicos. Aí você vai dizer, professor, mas o tempo é tão pequenininho, ó, 1 milissegundo. Né? O tempo que eu levei para dizer 1 milissegundo, se passaram centenas de milissegundos. Então, realmente é muito rápido. Porém, o que acontece, pessoal? Esses picos, eles vão acontecendo, dependendo da sua casa, dependendo do que você tem na sua casa, do ligar e desligar dos equipamentos, esses picos vão acontecendo, tá? E aí, o que acontece? Como é que eu vou me proteger desses picos? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Como é que eu vou me proteger desses picos? A proteção do pico de tensão, você vai usar a proteção, né? A proteção é o DPS. Esse é o DPS. O que é que o DPS vai fazer? Diga, Jonas. Não, o nome, o significado. DPS. DPS significa dispositivo de proteção contra surto. Professor, na página 33 da apostila de prediais tem isso aí falando sobre disjuntor, sobre Maravilha. DE, DPS. Página 32, 33, 31. Pode lá. Maravilha, maravilha. Então, vejam só. O que acontece? O DPS é um dispositivo de proteção contra surto. Como é que ele vai funcionar? Qual é a lógica de funcionamento do DPS? O DPS, ele vai funcionar da seguinte maneira. Então, vamos voltar para o diagrama aqui. Ó. Eu tenho aqui 220 volts. Tá? E como é que ele vai funcionar? Eu vou colocar o dispositivo da seguinte maneira. Aqui é o DPS. Tá? E um lado dele vai estar ligado, por exemplo, na fase. E o outro lado deve estar no aterramento. Então, vou colocar o DPS aqui. E o DPS aqui. Um vai ficar da fase para o terra, o outro do neutro para o terra. Tá? Como é que ele vai funcionar? Vamos imaginar o seguinte. Se a tensão entre esse ponto aqui e o terra, tá, tiver no normal 220 volts, eu vou ter uma corrente aqui igual a zero, ou seja, não tem corrente. Então, se a tensão for 220 volts, ele não vai conduzir corrente nenhuma. Se ocorrer um pico de tensão, e aí vai depender da característica do DPS, mas se o pico de tensão ultrapassar 275 volts, por exemplo, tá? O que é que vai acontecer? Esse DPS muda a sua resistência elétrica, tá? E faz com que circule uma corrente aqui, ó, diferente de zero, se ocorrer um pico de tensão. E aí ele vai atuando. Toda vez que vem essa onda, esse pico de tensão aqui flutuando, chegou no DPS, ele curto-circuita. Então, ele vai fazer um curto daqui para cá. A mesma coisa aqui. Esse pico de tensão, se for em relação ao terra, ele vem no fase e no neutro. Ele vem flutuando aqui, ó. E aí, quando chegou aqui, ele vai mandar uma corrente diferente do zero. O que é que vai acontecer? Pro terra aqui. O que é que vai acontecer? Os meus equipamentos que estão aqui não vão sentir esse pico de tensão. Porque eles vão passar
vai passar aqui nesta barreira, vai chegar, o pico de tensão chega nessa barreira e é suprimido aqui. Esse DPS aqui, ele é um DPS que eu vou colocar por terra. E eu posso colocar mais um DPS. Veja, no instalação monofásica, eu posso colocar no mínimo 2, mas eu posso colocar 3 DPS. Um DPS entre fase e terra, um DPS entre neutro e terra, e eu posso colocar um DPS chamado DPS diferencial, tá? Que vai ficar entre fase e neutro. O pessoal não gosta muito de usar isso aqui, não, mas a norma permite. Então, o que é que esse DPS, o que o DPS é? Ele vai ter uma resistência variável com a tensão. Tá? Então, o meu DPS, os mais comuns, eles funcionam desse jeito. Ele tem uma resistência variável com a tensão, ou seja, se a tensão estiver abaixo do valor previsto para ele, ele não faz nada. A presença dele nem é notada. Se chega um pico de tensão, ele vai curto-circuitar e mandar para o terra aqui. E esse pico de tensão não passa daqui. Ele vai jogar para cá. Ou seja, é como se ele deixasse passar 220 volts e 75 volts ele curto-circuitasse para cá, aterrando. E aí o meu equipamento aqui não vai perceber. Ok, Valdênio? Beleza, professor. Agora eu tenho uma chave geral e eu tenho o DR. Onde é que eu posso instalar esse DPS? Onde é que você vai instalar o DPS? Maravilha. Vamos rodar mais um pouquinho aqui. Ô, professor, Diga. esse DPS, ele não desliga o sistema não, né? Os disjuntores ou algo assim não, né? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Alguém já tinha colocado aqui, e eu havia lido e não fiz o complemento. Nelismar colocou aqui, toda vez que atuar tem que ser trocado? Não. Tá? Não. Entretanto, tá? Esses equipamentos aqui, o DPS, tá? Ele vai possuir uma vida curta. Tá? Então, o que é uma vida curta? Ele vai, dependendo da região, né, dependendo do local onde ele está instalado, ele vai fazer essa ação de curto-circuitar aqui. E aí o que acontece? Periodicamente, eu vou precisar trocá-lo, mas não toda vez que ele atua. Tá? Então, existem DPS no mercado que ele tem um cartucho. Você tem o corpo dele aqui e você tem um cartucho e tem um LED indicador. Quando o LED indicador diz, acendeu o LED indicador, o cartucho tem que ser trocado, tá? E existem DPS que não tem cartucho, que você tem que trocar o corpo todo, tá? Respondendo a pergunta do Valdênio, vamos por partes. Primeiro, o DPS precisa ser trocado periodicamente, ou seja, é interessante que um eletricista ou o próprio dono da casa observe o DPS periodicamente para ver se ele está sinalizando que ele precisa ser trocado. Tá? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é, o DPS pode fazer com que o disjuntor atue? Pode. Tá? Pode fazer com que o disjuntor atue. Em princípio, pessoal, o que é que vai acontecer? Você vai ter aqui, de novo aqui, fase e neutro, tá? Você vai ter aqui o disjuntor e você vai ter aqui o DR. O DR está aqui. Está passando aqui, e aqui está indo para cá. Onde é que eu vou colocar o DPS? Bom, o DPS, em princípio, ele pode ser colocado aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui o DPS, posso colocar o DPS aqui. DPS 1.
DPS 2. Só uma correção aqui. Deixa eu fazer uma correção por conta da posição do disjuntor, tá? Vamos por partes aqui. Ele quer sair todo do traído. Ó, vou colocar aqui, ó. Sai aí, rapaz. Vou vir para cá. Disjuntor. DR. Aqui embaixo você pode ter os outros circuitos, né, que é o que é mais comum ser realizado, né, mas aqui você tem a carga. Do lado de cá, vamos ter o DPS. Vou colocar aqui o DPS. DPS aqui. DPS aqui. Por que não é interessante colocar o DPS depois do DR? Porque se o DPS atuar aqui depois do DR, o DR pode entender como tendo uma fuga. E aí você vai ter o desarme do DR. O que é que quando eu faço nas empresas, quando eu coloco o DPS nas empresas, o que é que eu faço, pessoal? Tá? Inclusive, a norma, ela faz uma menção disso de forma muito sutil, tá? O que é que eu faço quando eu vou fazer a instalação do DPS? A borracha está com preguiça de funcionar. Agora vai. O que é que eu recomendo nas empresas, quando eu coloco, para a instalação do DPS? Como eu falei, o Denis Mar colocou aqui, tá? Periodicamente o DPS ele vai precisar ser trocado. Então, no momento que ele vai ser trocado, quando ele dá defeito, ou seja, depois de ele atuar diversas vezes, ele pode ter dois comportamentos. Comportamento número 1, ele vai abrir, ou seja, vai parar de funcionar e não vai fazer contato entre o terra e o condutor fase, por exemplo, tá? Mas a segunda forma dele ficar ruim é ele curto-circuitar a fase para o terra. Então, o disjuntor vai ficar desarmando, tá? Então, o que é que eu recomendo quando eu instalo nas empresas? Eu coloco um disjuntor aqui para o DPS. Então, tem um disjuntor aqui para o DPS. Um outro disjuntor aqui para o segundo DPS. Então, eu tenho aqui disjuntor 2, disjuntor 3 para o DPS. A função desse disjuntor são duas. Uma, se eu precisar fazer a substituição do DPS, eu venho aqui, atuo sobre esse disjuntor e troco o DPS com segurança, sem precisar desligar toda a carga. Tá? E a outra função dele, se o DPS, depois de muito atuar, causar um curto-circuito aqui, esse disjuntor atua primeiro que esse. Então, vai dar um desligamento desse disjuntor, já indicando que esse DPS vai ser trocado. Ok, Valdênio? Legal, entendi, professor. Professor. Disjuntor no neutro, sim. Nesse caso aqui, ó, esse disjuntor aqui, ó, qual é a função dele? Ó, bloquear isso aqui. Tá? Porque, veja, se o pico de tensão vier por aqui, tá? Ele vai curto-circuitar também e ele pode causar um dano mais para frente. Então, eu coloco um disjuntor aqui para quê?
abro ele, se for necessário, eu abro ele, para fazer a troca, fazer a substituição do DPS. Ok? Professor, mas nesse caso é mais indicado o quê, professor? Para uma máquina industrial, alguma coisa assim, para um estabelecimento? Veja, Casa, mesmo. eu posso utilizar DPS, né? Eu não só posso, como devo utilizar DPS dentro de casa, tá? A 5410, ela já recomenda que se utilize DPS dentro de casa, tá? No caso, por quê, pessoal? A qualidade, né, aí depois vocês podem pesquisar, existem vários trabalhos, né, vários elementos que falam sobre a qualidade da energia elétrica que a gente recebe. A qualidade da energia elétrica que a gente recebe é muito ruim, tá? Então, dentro de casa, numa residência comum, sim, é para ter DPS. Deveria ter DPS. Isso vai impedir que picos de tensões cheguem dentro de sua casa. Ora, quem daqui nunca teve problemas de um equipamento como a TV, um equipamento de som, ou algum outro equipamento eletrônico, de repente, ficar ruim e o cara dizer, tua placa mãe da tua TV queimou. A placa de som da tua TV queimou. A gente não tem como provar, porque ninguém mensura, ninguém mede isso. Mas, provavelmente, picos de tensões repetidos, vindo ou de dentro de casa, ou de fora de casa, eles podem danificar os seus equipamentos eletrônicos. Então, não é um pico de tensão, é a repetição do pico de tensão. Então, os componentes eletrônicos começam a ser danificados. Pode falar, Jonas. Pode falar. E eu posso instalar esses DPS, professor, para os aparelhos eletrônicos em específico? Pode. Veja, o DPS, você tem ele classe 1, classe 2, classe 3, tá? Normalmente, na entrada de energia, a gente vai utilizar classe 1 ou classe 2, tá? E, se for necessário, eu posso colocar um DPS classe 3 próximo ao equipamento. Ou você poderia mostrar, professor, como fazer aí? A mesma forma aqui, veja. Da mesma forma aqui, ó. Depois do disjuntor aqui, eu tenho o condutor daqui, ó. Vem para o DPS aqui, o neutro para o DPS aqui. No caso, se você for fazer direto para o equipamento, nós não temos estrutura para isso, tá, pessoal? Infelizmente, não tem estrutura para isso. Por quê? Onde é que você vai colocar próximo do equipamento? Só se você instalar uma caixa próximo a um computador, ou então você comprar, existe no mercado, aquelas réguas de tomadas, tá? Que são próprias e possuem protetores de surtos. Essas réguas, elas são muito utilizadas em centrais de computadores, né? Em centrais de computação. Ela tem protetor de surto integrado. Professor? Diga, Nesmar. Eu peguei uma situação aqui recentemente, professor. Falta energia e quando chegou, o cara me relatou que queimou o motor do compressor. Só que era motor de indução trifásica, o disjuntor estava desarmado. Como é que isso pode ter acontecido? Olha, as explicações podem ser várias, né? Aí você tem diversas possibilidades. Porque, veja só, como eu falei, eu posso ter uma queima porque houve uma sobretensão tão grande que, numa vez só, danificou o equipamento. Agora, eu posso ter também o equipamento já sendo danificado ao longo do tempo e aquela falta de tensão e a chegada de tensão, ela vem normalmente com um pico de tensão. E aí o equipamento pode queimar, tá? Então, assim, o Valdênio pode me complementar, mas veja,
o motor elétrico, tá? Ele vai funcionando e ele vai perdendo as suas características de isolação. Por quê? Os materiais isolantes dentro do motor, muitos deles são higroscópicos, ou seja, absorvem água. Então, o motor está lá. Normalmente, o motor está lá, jogado num canto, funcionando, tá certo? Esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Nesse esquenta, esfria, o isolante está lá dentro, o Milaflex, o papelão isolante, os diversos elementos que estão lá dentro, eles começam a perder suas características. Então, isso o motor fica funcionando 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas à medida que o tempo vai passando, os isolantes vão perdendo suas características de isolar. Então, o que acontece, pessoal? Se ocorre um pico de tensão e a isolação já vem prejudicada, aí é só a gota d'água para o equipamento queimar. Entendeu? Então, o que acontece? Você vai ter a ação, né, a gota d'água, que foi aquele pico de tensão naquele momento, que queimou o motor. Existem exceções? Claro que existem exceções. Né? O pico de tensão foi tão grande que danificou o motor na primeira. O motor novinho danificou. Pode acontecer também. Professor, mas no caso, ele me falou que o motor já estava desligado, faltou energia e chegou, e continuou desligado. Quando normalizou que ele foi ligar, aí não pegou mais. Ele foi lá e confirmou que estava queimado. A não ser que ele esteja enganado, né? O motor estava funcionando e travou. Se o motor estava desligado, estava desconectado da rede elétrica, ele não pode associar a queima do motor à falta de energia. Perfeito, professor. Professor, diga. Se no DPS a gente liga em um lado do DPS, o condutor fase, e embaixo sem ser o terra, conectar de novo outro condutor fase, o que aconteceria, professor? Veja, o DPS, eu vou mostrar para vocês aqui os catálogos, tá? Vou pegar um catálogo aqui do DPS. O que é que vai acontecer? Se a tensão de trabalho do DPS for inferior à tensão entre fase neutra, o DPS vai causar um curto-circuito. Porque, veja, o DPS ele vai proteger contra picos de tensão que vão durar em torno de 1 milissegundos, ou menos. E aí vamos supor, esse DPS aqui, ele vai curto-circuitar a partir de 275 volts. Você vai aplicar daqui para cá 380, curto-circuito. Então, professor, e se fosse fase, tipo 110? Não, se for fase, vai dar 220 volts. Isso. Não é? É o que eu estou dizendo para você. Veja, você vai ter... Deixa eu colocar aqui... Deixa eu ver aqui se eu pego um catálogo aqui de DPS. Está aqui. DPS. Vamos ver o que aparece para mim. Vou pegar o da Siemens aqui. A gente pega um da Siemens. Ó. Contra surto. Siemens. Ok, vou pegar esse aqui. Veja, aqui ele está dizendo aqui, ó. Proteja a sua instalação elétrica com a mais completa linha de dispositivos de proteção contra surtos. Tá? Aí nós temos aqui, ó, classe 1, 1 e 2 combinado, 2 e 3. Ó, e aí ele traz a explicação para você. Os DPS classe 1 protegem os sistemas de baixa tensão contra sobretensões e altas correntes de surto, que podem ser provocadas por raios, diretos ou indiretos. Esses dispositivos possuem nível de proteção de tensão até 1,5 kV. Os DPS classe 1 são testados com correntes de impulso de 25 a 100 kA, com forma de onda de 10/35 microsegundos. Veja que o tempo aqui é em microsegundos. Tá? Então, ó, como é que funciona, qual é a tensão de operação dele? Contínua. Até 350 VAC. Então, esse DPS que ele está colocando aqui, ele funciona de forma contínua, ou seja, ele pode ficar conectado, direto, entre
dois condutores que a tensão máxima não ultrapasse 350 volts. Ou seja, eu não posso colocar ele entre duas fases, porque entre duas fases aqui em Recife vai dar 380 volts. Ok? Todos os DPS são equipados com a indicação mecânica de falha. Então, tem uma indicação mecânica de falha. Então, vai ter uma indicação aqui, nessa janelinha aqui, que vai dizer se ele está falhando. Tá? Bom, esse é o classe 1. Classe 2. Vamos ver aqui o que é que a Siemens fala sobre a classe 2. O classe 1 e 2, combinados, são utilizados para proteção contra sistemas de baixa tensão. Contra picos de tensão, na verdade, em baixa tensão. Está faltando uma palavrinha aqui. Eles unem a capacidade do DPS classe 2 com o nível de proteção característico do DPS classe 1. Tá? Tensão de operação 350. Tá? Aqui eu tenho só o classe 2. Vamos para o classe 2. São dispositivos adequados à proteção contra efeitos de descargas indiretas. Tá? Estes modelos são os mais utilizados em residências e pequenos imóveis comerciais, na proteção de descargas indiretas, como complemento ao trabalho dos modelos classe 1. Então, vejam, o classe 1, ele fica na linha de frente. Tá? O que é um DPS classe 1? É o DPS que vai ser utilizado, conectado diretamente na rede elétrica que chega lá, ou seja, ficaria, por exemplo, junto ao quadro, ao centro de medição que a CELP coloca na sua casa. Inclusive, na norma da CELP, ele já coloca lá uma caixinha prevendo o DPS, tá, pessoal? Eu posso mostrar aqui para vocês, mas a norma da CELP ele já mostra isso, tá? O classe 2, ele deve ser colocado dentro da residência. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Você mora num apartamento, tá? Então, lá embaixo, né? Lá embaixo, onde chega a energia da CELP, que DPS eu devo colocar? Devo colocar um DPS classe 1, tá? O cabeamento protegido já com DPS classe 1 lá embaixo, sobe e vai até o último andar daquele prédio, tá? E aí chegou no quadro de distribuição da residência. Qual o DPS que eu vou utilizar? DPS classe 2. O DPS dentro da residência vai ser um classe 2. Então, lá na entrada da CELP, né, chegada de energia, eu boto um classe 1. Dentro do quadro de distribuição, dentro da residência, eu boto um classe 2. Ok? Beleza, professor. E esse classe 3? Classe 3. Ó, os DPS classe 3 são utilizados como complemento ao trabalho dos modelos de classe 2. Instalados em quadro de distribuição que fiquem próximo às cargas protegidas. Limitam ainda mais a sobretensão para proteger equipamentos eletroeletrônicos da sua instalação. Então, observe que dentro, eu posso ter, dentro de casa, se eu tiver só um quadro de distribuição, eu vou ter que optar pelo 2 ou pelo 3, mas eu poderia colocar um 3, que ele vai me proteger melhor os dispositivos eletrônicos. Ok? Ok, professor. Beleza. Então, deixa eu só mostrar aqui. Vou pegar a ficha técnica aqui, que fica mais fácil de visualizar. Vamos ver a ficha técnica aqui. Para tirar essa dúvida aí do DPS. Professor, tem algum dispositivo... Que a internet está pensando aqui o que ela vai fazer da vida. Ah, tá. Pode falar. Tem algum dispositivo, professor, que protege assim, contra pico de corrente ou o pico de corrente não prejudica o equipamento? Veja, normalmente, numa instalação residencial, você dificilmente vai ter um pico de corrente, tá? Exceto no caso dos motores que você tem, você pode ter uma bomba d'água, alguma coisa desse tipo. Ele vai gerar um pico de corrente. O pico de corrente ele vai gerar uma subtensão, tá? O motor ele vai gerar um pico de corrente, vai gerar uma subtensão. O pico de corrente,
ele vai danificar os seus equipamentos, porque ele pode causar uma subtensão. E junto com ele uma sobretensão. Primeiro ele diminui a tensão, depois ele aumenta a tensão. Tá? Então você pode sofrer com ele sim também. Deixa eu ver aqui. Beleza, professor. Oi? Beleza. Deixa eu só mostrar aqui o DPS. Pronto, está aqui o DPS. Os diversos tipos, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui algum diagrama melhor. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Mari? Olha ele aqui, ó. Cansada, né? Não entendi? Não entendi, Valdênio. É que eu esqueci o microfone aberto aqui. Ah, Beleza. tranquilo. Tranquilo, Valdênio. Então, vejam, aqui eu tenho ó, uma representação aqui, tá? Do DPS. Ele está colocando aqui esse modelo com entrada e saída aqui. É um modelo tripolar, né? Um para cada fase. Observe que ele colocou fusíveis aqui, ó, na proteção de entrada, tá vendo? Ele colocou 3 fusíveis entrando aqui no DPS, tá? Realmente ele não colocou no neutro, tá? Não colocou no neutro, mas olha a simbologia que ele colocou aqui, ó, tá? Ele colocou aqui a conexão do PEN, né? O condutor de proteção, vindo aqui para o terra, tá? E aqui, ó, no neutro aqui, ele colocou o neutro aqui, um terra aqui e os fases chegando aqui. Cada um deles utilizando. Para a gente, pessoal, em residência, você vai utilizar um desse tipo aqui, ó. Tá? Ele tem apenas 2 polos. Vejam o que acontece aqui, ó. Aqui está o DPS, um para cada fase, tá vendo? Um para fase 1, fase 2, fase 3 e um no neutro. E o controle de proteção aqui, ó, aterrado. Eu só não estou vendo o que é que ele está querendo representar com esse símbolozinho aqui, tá? Mas eu verifico isso aqui depois. Então, ó, eu tenho aqui, ó, a conexão dele. Então, o que você viu o profissional fazendo, Valdemir, está correto, tá? Você tem aqui, ó, as 3 fases entrando no DPS, o neutro entrando no DPS e a saída deles é ligada no terra. Ponto. Isso, Tá? professor, foi dessa forma mesmo que eu vi. Tá correto. Essa é a forma correta de se instalar. Tá? Vejam que aqui ele não tem o que eu chamei de diferencial, que é um DPS entre duas fases, tá? É possível que em algum momento se possa ter isso, DPS entre fase e neutro, por exemplo, pode existir também. Ou seja, dependendo da análise que seja feita, eu posso ter o DPS somente mandando para o terra e também posso ter DPS diferencial entre fase e neutro. Vejam que em todos os cenários aqui, ele prevê a instalação de um fusível, tá? Do lado de cá, provavelmente eu tenho os disjuntores da minha residência. E aqui ele colocou um fusível na linha que está alimentando aqui o DPS. Só para fechar, deixa eu mostrar para vocês a Norma. Dona Norma, você conhece Dona Norma? Vou mostrar para vocês a Dona Norma, que ela fala sobre DPS. Um minutinho só para localizar ela aqui. Um minuto.
Só para mostrar que a norma, ela também faz, ele está na página 130 aqui, ele fala de dispositivo de proteção contra surto, tá vendo? Observe que a versão da norma NBR 5410, ela está em 2004, tá? Ou seja, ela está passando por uma revisão nesse momento, então talvez até o final do ano nós tenhamos uma nova versão. Vamos para a página 130 aqui. Boa noite, Vinícius. A disciplina, sim, começou hoje, tá? Mas era só para ser uma explanação, mas o pessoal fez uma pergunta e aí eu resolvi abordar o assunto, tá? Estamos falando aqui sobre DPS, mas amanhã a gente começa para valer. Ok, Vinícius? Professor, seria muito interessante também você disponibilizar aí algum livro em PDF, né? O senhor acha que possa ajudar aí? Certo. Tranquilo. Veja, eu tenho aqui, ó, proteção em linha de energia, uso e localização dos DPS, tá? Então, o DPS, ele está previsto desde 2004, vejam que já faz algum tempo, né? 2004 para 2021, temos aproximadamente aí 16 anos, 16 para 17 anos. Então, desde 2004, que a NBR 5410 já prevê o uso do DPS. Então, não é novidade. Porém, faltam as pessoas lerem a norma. É outra história. Então, vejam. Uso e localização dos DPS. No caso em que for utilizado o necessário uso do DPS, aí tem aqui uma previsão aqui, tá vendo? Aí tem que ir lá no item 5.4.2.1. Eu vou proteger, ó, quando o objetivo for proteção contra sobretensão de origem atmosférica, pela linha externa de alimentação, bem como contra sobretensão de manobra, que é o caso de abertura e fechamento de transformadores. Os DPS devem ser instalados junto ao ponto de entrada de linha de edificação ou no quadro de distribuição principal. Tá? Então, vejam que eu tenho o objetivo de proteger contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas, raios, ou manobras de equipamentos, transformadores e a própria linha de distribuição. Então, onde é que eu devo colocar o DPS? Lá no quadro de distribuição principal. Tá? Quando o objetivo for a proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas diretas sobre a edificação ou em suas proximidades, os DPS devem ser instalados no ponto de entrada da linha na edificação. Tá? Deixe-me ver aqui. Aqui na norma, ele reenfatiza, né, a conexão. Então, ele tem aqui um fluxograma que mostra aqui o seguinte, ó, a linha elétrica de energia que chega à sua edificação inclui neutro? Sim. O neutro será aterrado no barramento de equipotencialização. Escutaram que ainda aquela discussão que nós tivemos antes? Então, ó, o neutro será aterrado no barramento de equipotencialização principal da edificação. DEP, ver item 6.4.2.1. Sim. Aí você tem, ó, esse esquema aqui, ó. Eu tenho as 3 fases, o DPS ligado no condutor de proteção. Não! O neutro não vai ser ligado no barramento de equipotencialização. Então, 2 esquemas de conexão são possíveis. Então, eu tenho esse esquema de conexão, ó. Vejam o esquema de conexão, viu, Valdênio? Ó, 3 fases e o neutro. Cada um vindo para um DPS e o DPS ligado aqui no
terra. Tá? A outra possibilidade de conexão, ó, 3 DPS, são 4 DPS do mesmo jeito, aí eu tenho um DPS entre fase e terra, fase, terra, fase, terra. E do neutro, um outro DPS indo para o terra também. Vem a diferença desse para esse? Tá? Então, em que situações isso ocorre? Se o neutro não for aterrado no barramento de equipotenização, não for aterrado. Eu posso utilizar esse esquema ou esse esquema. Se o neutro for aterrado no barramento de equipotencialização, eu posso utilizar esse esquema. Ok? Tranquilo? Beleza, professor. Belezinha. Beleza, professor. E aí você tem um monte de elementos aqui. Mas vejam, na norma, pessoal, é por isso que eu digo assim, ó, quem é da área de eletrotécnica tem que ter NBR 5410 como uma bíblia, tá certo? Respeitando as devidas proporções para o setor. Então, assim, como é que eu tiro dúvida? Como é que eu faço para instalar o DPS? A NBR 5410 diz para você. Então, diz aqui, ó, os DPS devem atender a essa norma, que é a norma internacional, e ser selecionado com base, no mínimo, das seguintes características: nível de proteção, máxima atenção de operação contínua, suportabilidade a sobretensões temporárias, corrente nominal de descarga ou de impulso, suportabilidade à corrente de curto-circuito. Além disso, quando utilizados em mais de um ponto da instalação, em cascata, os DPS devem ser selecionados, levando-se em conta também a sua coordenação. As condições a serem satisfeitas na seleção do DPS são apresentadas nessas alíneas aqui. Aí tem aqui tudo direitinho aqui para você entender como é que ele vai ser conectado. Então, tem um monte de proteções aqui, um monte de informações sobre o DPS e, lembrando, pessoal, não é novidade. Está na norma, a norma que está vigente, eu não tenho como dizer, aliás, até tenho, porque eu tenho uma versão anterior da norma. Mas, em princípio, desde 2004, que a norma traz, de forma bem clara, o uso do DPS e como ligar o DPS. Tranquilo? O DPS, professor, ele tem amperagem, como é que é? Tem não é? Tem. Você precisa, você tem uma classe, em função da classe dele, ele tem uma corrente nominal. Mas, normalmente, ele vai ser especificado com base no nível de tensão nominal e no nível de tensão de suportabilidade, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Veja. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem mais e melhor. Ok. Ó, nível de proteção, ó, devem ser selecionados, vendo? Ser selecionados com base no mínimo. O nível de proteção, que é aquele classe 1, classe 2 e classe 3. Classe 1 na entrada de energia. Aí, ó, máxima tensão de operação contínua, tá? Ou seja, qual é o pico de tensão máximo que pode ocorrer por ali? Então, você vai procurar saber, né? Tem como medir. Suportabilidade a sobretensões, tá? Ó, máxima tensão de operação contínua, suportabilidade a sobretensões temporárias. Aí vem aqui, ó, corrente nominal de descarga ou corrente nominal de impulso, ok? Aí a gente depois, quando vê o DPS de pertinho, eu mostro para vocês como é isso. Isso. Tá? Beleza, professor. Mas hoje tirei sua dúvida? Perfeito, porque o DR, quando nós vamos comprar, a gente faz os cálculos, né? Faz o cálculo, e daí, por exemplo, essa semana mesmo eu precisei comprar 2, de 32 amperes e 30 miliamperes. Aí eu pensei que o DPS fosse dessa forma também. Em geral, pessoal, o DPS ele vai ser especificado com base na tensão, tá? Tensão nominal e tensão suportável. Mas beleza, respondeu, professor. Beleza. Alguém aqui trabalha com eletrônica?
Alguém do grupo trabalha com eletrônica? Acho que o pessoal foi tudo dormir, Valdênio. Eu acho que não, professor, ninguém respondeu. Beleza. Daniele. Eu trabalho não. Tranquilo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha por hoje. Eu vou encerrar a aula por hoje, tá certo? Vou disponibilizar a gravação para vocês. E amanhã a gente começa falando dos dispositivos utilizados nas instalações elétricas, ok? Ok, professor. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã.